Hey guys, how are you doing? This is Professor Ney one more time. E aí pessoal, aqui é o Professor Neilson mais uma vez. Não tanto, quase um pouco rouco, mas é isso mesmo, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouco de exercício, né, a respeito do conteúdo que nós vimos na aula anterior, certo? Não sei se vocês lembram, mas nós vimos na aula anterior o Present Continuous Tense, né, o tempo presente contínuo. Vocês sabem que ele é bem importante, bem utilizado na língua inglesa, né, para comunicação oral e escrita também, tá? Para a gente ter uma melhor articulação, né, na língua inglesa, de uma melhor fluência, a gente tem que conhecer alguns tempos verbais. Uns conhecem mais na prática, outros conhecem mais na teoria, mas o importante é conhecer, tá bom? A gente sabe que no português nós temos os tempos verbais também, e os modos verbais, como presente, passado e futuro, que são os tempos verbais, e os modos verbais são presente do indicativo, presente do subjuntivo, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro subjuntivo e por aí vai, tá? Em inglês nós temos alguns tempos verbais, tá? E hoje nós vamos ver o Present Continuous Tense. Não sei se vocês lembram, mas na aula anterior que nós trabalhamos esse conteúdo, a gente viu que o Present Continuous Tense ele serve para indicar algo que se desenrola, que acontece, né, no momento que é feita outra coisa, ou no momento que acontece outra coisa, no momento que eu faço outra coisa, no momento que outra pessoa faz outra coisa. Por exemplo, quando eu digo eu estou estudando, é um processo que começou, o processo de estudar começou e continua acontecendo, ou seja, eu continuo estudando, tá? É um processo que iniciou e que não terminou ainda, que está em desenvolvimento. Enquanto eu estou estudando, outras pessoas estão vendo televisão, outras pessoas estão jogando, né? Então, no momento que eu estou praticando a ação de estudar, há outras ações que estão sendo praticadas ao mesmo tempo, né? E que também não acabaram ainda, tá? Outro exemplo, eu chego na sala dos professores, né, deixo vocês na sala e os professores me perguntam, Deus, você está aqui, o que os alunos estão fazendo lá na sala do primeiro ano? Aí eu falo, eles estão estudando, tá? Então percebam que no momento que vocês estão estudando, eu também estou fazendo outra coisa, eu estou na sala dos professores, eu fui pegar algum material lá, ou então eu estou apagando o quadro, por exemplo, tá? Sim, professor, e como é que eu passo para escrever como é, e para pronunciar, como é que eu utilizo esse tempo verbal no inglês, né? Vocês estão vendo que estudando, o verbo estudar, estudando no gerúndio termina em ando, né? Assistindo termina em indo. Eu poderia utilizar outro verbo também. Enquanto vocês estão estudando, eu estou revendo o material que eu vou passar na próxima aula. Então, o verbo rever, terminando em endo. E enquanto vocês estão estudando, eu estou assistindo vocês com as dúvidas, ou seja, ajudando, né? Indo, o verbo assistir, terminando em indo. Vocês percebem que o verbo estudando, o verbo assistindo, o verbo revendo, o verbo comandando, o verbo lecionando, eles todos terminam em ando, indo e endo. Essas três terminações que se referem ao gerúndio no português, certo? Em inglês, essas três terminações, elas são descritas pela terminação ing, tá? Como assim? Se eu fosse pegar o verbo estudando em inglês, que o verbo estudar é study, né? O verbo estudar é study.
Para eu dizer que alguém está estudando, eu teria que adicionar apenas o ing. Então, o verbo study, estudar, ficaria studying, estudando. Beleza? Então, para transformar esse verbo estudar no gerúndio, só adicionei o ing. Veja que no português nós temos essas três terminações, ando, endo e indo. No inglês nós só temos uma, que é o ing, que faz o papel dessas três terminações. Tá? Como é simples. Se eu fosse pegar o verbo watch, que é assistir, watch, que é assistir a televisão ou assistir a um jogo de futebol, para eu transformá-lo no gerúndio, que em português equivale a ando, endo e indo, eu apenas adicionaria a terminação ing. Watching, assistindo. Se antes watch sem o ing era assistir, com o ing é watching, assistindo. Tá? Transformei para o gerúndio. Novamente, a terminação indo ficou em ing. E o verbo bebendo, que é o verbo beber, que é o verbo drink. Tá? Em português, bebendo ficaria terminando em endo. Em inglês, o verbo beber, bebendo, no gerúndio ficaria drinking, apenas adicionando o ing. Tá? Drinking, bebendo. Ah, Neilson, então é só isso? Só pegar o verbo transformar e colocar ing, adicionar ing? Não, não é só isso. Além disso, você também tem que ter um sujeito, obviamente, na frase. Por exemplo, I, eu. E o verbo principal, vamos no exemplo aqui, estudar, estudando, study. Só que, para completar o sentido dessa frase, para dizer que eu estou estudando, ou seja, uma ação que está acontecendo no momento, que está se desenrolando, não foi finalizada ainda, eu tenho que utilizar um verbo to be, uma das três variantes do verbo to be. Nós sabemos que as três variantes do verbo to be são am, vocês têm que saber isso, porque a gente já trabalhou bastante, por isso que o verbo to be é importante. O are e o is. Am, are, is. Deu até um bisuzinho para vocês que é o verbo amareis. Decorem o verbo amareis e decorem as três abreviações do verbo to be. Esse am é utilizado só para o sujeito eu, I. O is é para sujeitos no singular, quando só é um sujeito na frase. E o are é para sujeitos no plural, tá? Então aqui, I, eu, como é o pronome pessoal, primeira pessoa do singular, eu utilizo am. I am. Então, para completar a frase no gerúndio, no presente contínuo, fica I am studying. Eu estou estudando. Beleza? Sujeito, aqui, I. Sujeito da frase. Verbo to be mais adequado ao sujeito da frase, o am, que é o mais adequado ao I. Tá? Verbo to be. E studying, verbo estudar, terminando em ing. Tá? Gerúndio. I am studying é um exemplo de frase no presente contínuo. Eu estou estudando. Perfeito? Se eu fosse utilizar aqui, ó, esse verbo watching, que é o verbo assistindo, eu também, se eu fosse utilizar o sujeito I, eu também seria a mesma forma. Só trocaria aqui o studying, estudando, por watching. Então ficaria I am watching, eu estou assistindo. Beleza? Se eu fosse utilizar o verbo drinking, verbo bebendo, ficaria I am drinking. Eu estou bebendo. Outro exemplo de frase no presente contínuo. Então, a estrutura do presente contínuo é sujeito da frase, verbo to be mais adequado ao sujeito e o verbo principal, no caso aqui study, terminando em ing. Beleza? Só isso. Sujeito, verbo to be e ing no final. Pronto? Espero que vocês tenham recordado aí. Qualquer dúvida, olhem naquele material que eu passei para vocês. Vamos para as questões. A primeira questão diz, observe o texto. Tá?
Vamos logo para o enunciado. O enunciado diz: sabe-se que a estrutura do present continuous tense, do presente contínuo, que equivale ao gerúndio do português, é formada por sujeito, mais verbo to be, que nós acabamos de ver, mais o verbo principal terminando em ing. Tá? Tendo isso em mente, uma passagem que segue tal estrutura é, ou seja, a passagem do texto, que a gente vai ver agora, que segue a estrutura sujeito, mais verbo to be, mais verbo terminando em ing. Tá? Vamos para cá. Sarah Miller is in New York. Sarah Miller está, o verbo to be is, está em Nova York. Ponto. She is writing a letter to her best friend. She, ela, is, está, o verbo to be mais adequado a she. Writing é o verbo write, que é o verbo escrever, terminando em ing. Então, a gente acabou de ver que quando o verbo termina em ing, ele fica no gerúndio, ou fica com a terminação ando, ou com endo, ou com indo. No caso aqui, escrever, escrevendo. Writing, escrevendo. She is writing, ela está escrevendo. A letter, uma carta, to her best friend, para a sua melhor amiga. Então aqui nós já temos um exemplo de frase que segue a estrutura do presente contínuo. Sujeito, verbo to be mais adequado ao sujeito, e verbo principal terminando em ing. É justamente o que o enunciado da questão pede. Ele quer que a gente pegue uma frase que tenha sujeito, que tenha o verbo to be mais adequado a esse sujeito, ou am, ou are, ou is, no caso aqui is, e que tenha o verbo principal terminando em ing. O verbo principal aqui é o write, escrever, terminou em ing, writing, escrevendo. Então vamos para as alternativas. A letra A não traz essa estrutura, que a gente já viu que é um exemplo aqui, é o she is writing. A B também não. A C é a nossa alternativa porque temos o she, ela, sujeito à frase. Is, o verbo to be mais adequado a she. E writing, o verbo escrever, terminando em ing, writing, escrevendo. She is writing, ela está escrevendo. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Marquem isso. Questão 2. Outra frase do texto acima, ou seja, desse texto aqui que a gente acabou de ver, que segue a estrutura do presente contínuo, ou seja, aqui tem um sujeito que tem uma variação do verbo to be, uma das três, mais adequada ao sujeito da frase, pode ser o am, pode ser o are, pode ser o is, mas o verbo principal terminando em ing é letra A, I, eu, am, verbo to be mais adequado para o I, eu, sitting, verbo terminando em ing. Sit é o verbo sentar, colocando ing fica sentando. Perceba que aqui a terminação em ando no português só equivale simplesmente à terminação ing no inglês. Então o verbo sit é sentar, sitting, sentando. I am sitting, eu estou sentando. Under, sob, debaixo. A tree, uma árvore. Então, eu estou sentando debaixo de uma árvore. É justamente o nosso gabarito também, porque é justamente a estrutura do presente contínuo que a questão é. A letra B não é, porque nós não temos verbos terminando em ing. Letra C também não é, não tem verbo terminando em ing, apenas tem o verbo to be abreviado com it. Né? Aqui é o verbo to be is. A letra B traz também só o verbo to be are, que é o mais adequado para o we. A letra D só traz o verbo to be is, né? Mais adequado para o it. Essa palavra aqui, morning, não é verbo, é um substantivo. É o substantivo manhã, morning, tá? Aqui é uma pergunta, how is London? Não tem verbo terminando em ing, tem apenas o is, que é o verbo to be, tá? Então, realmente, o nosso gabarito é a letra A. Marquem aí. Terceira questão. Observe a imagem a seguir e passe a frase para a forma negativa do present continuous tense, ou seja, do presente contínuo, ao adicionar not. E para a forma interrogativa, ou seja,
essa frase, she is, ela está studying, estudando English now. Ela está estudando inglês agora. Essa frase a gente vai ter que colocar ela primeiro na forma negativa, adicionando not. E onde é que eu adiciono not aqui? Eu adiciono not exatamente entre o verbo to be, no caso aqui é o is, e o verbo principal, terminando em ing, que é o study. Então, she is studying English fica she is not. Ela não está studying English, estudando, né, inglês. Então, escrevam aí, ó. She is studying English fica na forma negativa. She is not studying English, tá? Ponto. Aqui é a forma negativa. Opa, forma negativa. Vou colocar aqui o NEG, que é para vocês saberem que é a forma negativa. Beleza? Escrevam aí. She is not studying English. A segunda resposta, ele quer que a gente passe essa frase para a forma interrogativa. Ou seja, tem que terminar com ponto de interrogação no final da frase. Então, she is studying English. Para interrogar, eu primeiro pego o verbo to be, no caso is, tá? Passo para a primeira palavra da frase, is. Pego o sujeito she, no caso aqui, ela. Tá? Is she. E o verbo principal terminando em ing. Is she studying? Is she studying English? Now, ela está estudando inglês agora? Perfeito? Is she studying English? Não podemos nos esquecer do ponto de interrogação. Isso aqui é um ponto de interrogação, certo? Copia aí. Primeira resposta é she is not studying English. Ela não está estudando inglês. Segunda resposta é is she studying English? Né, na forma interrogativa. Ela está estudando inglês? Então, essa questão pediu duas respostas, tá? Que são essas aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essas três questões, né? Revisem bastante com o conteúdo que nós passamos na aula anterior. E that's all for today, class. See you next class. Isso é tudo por hoje, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço. Qualquer coisa é a mesma coisa. Não, brincadeira. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Não esqueçam que a atividade deve ser respondida e enviada para mim com nome completo. Por exemplo, meu nome é Francisco Manuel Bezerra Peixoto. Então, tem que ser o nome completo. Série tal, sala tal, tá? Não apelido, não nome pela metade, nome completo. Beleza? Falou, um abraço, tchau, bye bye.